presença de plantas daninhas resistentes a herbicidas pode trazer grandes problemas para as lavouras paranaenses e brasileiras. Um estudo recente da Embrapa mostra que o prejuízo com esse tipo de manejo pode chegar a 9 bilhões de reais em todo o Brasil. Para falar um pouco sobre esse tema, estamos aqui hoje com o professor, pesquisador, engenheiro agrônomo da Embrapa Soja, Dionísio Gaziero, que vai falar para a gente mais sobre essa questão das plantas daninhas resistentes. Doutor Dionísio, quais são os principais problemas que a presença das plantas daninhas resistentes podem trazer para uma lavoura? Bom, o problema de planta daninha resistente significa você correr risco de perda de produtividade, aumento de custo de produção, enfim, você não ter o controle sobre a cultura que você quer plantar e ter um rendimento econômico. E quando você tem uma planta daninha, ela está competindo com a cultura. Você vai colher planta daninha que não tem valor. Ao passo que uma lavoura limpa, você está colhendo a cultura que você deseja. Então, esse é o grande risco de perdas de produtividade. Algumas espécies, inclusive, chegam a causar 70% de perda de produtividade. Por exemplo, o caso do capim amargoso, é o caso da buva, né? O próprio milho voluntário, ele também causa perdas. Então, na realidade, qualquer planta que você colocar, e principalmente essas plantas que crescem muito, elas vão estar ali competindo por luz, por água, por nutriente, e se elas estão ali, elas estão tirando o que a cultura poderia estar aproveitando. E quais são os principais equívocos que os nossos produtores rurais cometem e como acabar com eles? Olha, na verdade, existem algumas informações, alguns conceitos que são básicos para você resolver o problema de plantas daninhas, né? E eu diria assim, em rápidas palavras, a escolha do produto correto, o momento da aplicação. É muito comum a gente ver o agricultor deixar a planta crescer demais, aí o produto acaba não controlando. Então, é aquele momento certo, a escolha do produto certo, é pensar em como que você vai administrar o problema da planta daninha dentro da propriedade. Então, de repente, você não vai, e nem é conveniente, que você utilize só o produto químico, mas você pode resolver muitos problemas, por exemplo, com coberturas, o plantio de uma braquiária, o plantio de uma aveia, o plantio do próprio trigo, que são espécies que produzem uma boa massa e que eliminam com mais tranquilidade essas plantas daninhas de forma natural. Então, assim, essas culturas de inverno, como essas que eu citei, normalmente fazem um controle natural dessas espécies. Ou, no mínimo, elas reduzem de forma muito significativa essas espécies que são mais problemas, como a buva e como o amargoso. Então, você tem não só que analisar a questão do produto químico, mas muitas vezes também qual é a espécie que você vai plantar. Um outro aspecto importante é o seguinte: quando você planta uma cultura sequencial, como é o milho, a soja, milho, a soja, milho, a soja, você vai selecionando essas plantas. Então, você vai tendo cada vez mais dificuldade de controlar com os produtos químicos. Então, é importante que o agricultor faça um planejamento. Tudo bem que se plante a soja, ideal seria a rotação, mas se não der para fazer por uma questão econômica, que se plante a soja no verão, mas pelo menos no inverno, que ele faça uma rotação com essas culturas, não só apenas o milho safrinha, nessas áreas que é possível, mas rotacionar culturas, porque daí você pode ter um comportamento diferente dessas espécies. Maravilha, muito obrigado, doutor Dionísio.